Boa noite, pessoal. Vamos esperar o pessoal entrar para a gente começar a preleção de hoje. Quem for entrando pode me confirmar, por favor, se o áudio tá bacana, se tá ouvindo bem, se a imagem tá boa. Que aqui parece que tá tudo certinho, mas aí eu gostaria da confirmação. Quem puder ir me falando, tá bom? Boa noite para quem tá entrando. Boa noite. Como é que tá o áudio? Se puderem me falar como é que tá, se tá tudo ok. Estão ouvindo bem? Tá tudo em ordem? Eu aqui não tô, deixa eu ver. Tudo certo? Ah, bacana. Bacana. Vamos esperar só dar 8 horas para a gente iniciar essa preleção, né? Que bom que tá tudo ok. Vamos ver se a internet hoje não nos abandona. Ultimamente tá difícil, né? Mas vamos torcer para que dê certo. Bacana, o áudio tá ok. Beleza. Já vamos começar daqui a pouquinho, só falta um minutinho. Tudo perfeito, obrigado, Carmen. Obrigado a todo mundo que falou do áudio. Bom, deu 8 horas, né? Então nós vamos iniciar a preleção de hoje. Hoje o tema é a dor. É um tema bem pertinente, ainda mais nos dias atuais, né? Então eu vou pedindo licença para entrar na sua casa, né? E vou pedir que vocês fechem os olhos, que respirem profundamente, que abram suas mentes e seus corações para as palavras, para os ensinamentos, para que a gente consiga acalmar a nossa mente e os nossos corações, principalmente agora nesses momentos tão turbulentos. Vamos nos ligar ao nosso anjo da guarda, nosso mentor individual, que está sempre conosco, nunca nos abandona, principalmente nos momentos mais difíceis. Vamos também nos ligar a Maria, nossa mãe, ela que nos acolhe, nos abraça, coloca em nós seu manto azul de proteção e, através do seu olhar amoroso, nos incentiva a continuar a nossa caminhada. Ela nos leva até seu Filho Jesus, nosso mestre, nosso irmão, nosso guia e modelo. De mãos dadas a Jesus e de joelhos em espírito, vamos até o Pai da vida, o Criador. Agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos, pelo pão material e pelo pão espiritual. Agradecemos o dom da vida e essa nossa encarnação. E assim, vamos dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, principalmente aquele que ainda há dentro de nós. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.
Bom, boa noite para quem está chegando, né? Meu nome é Adriana, eu sou voluntária da Casa de Ismael e hoje nós vamos falar sobre a dor. Quando a gente sente dor física, ela é sempre um alerta, né? Então, quando a gente sente qualquer tipo de dor, a dor no nosso organismo tem a função de nos alertar para algum problema, algo está errado. Tanto que existe uma síndrome, que existem pessoas que não sentem dor, e essas pessoas correm um sério risco, né? Muitas não conseguem chegar até numa idade avançada, porque elas não sentem dor nenhuma, então no corpo não alerta para aquele problema. Então, elas podem bater a perna, podem fazer algum corte, e elas não têm. Isso é muito perigoso, né? A dor tem essa função de nos alertar. E na parte emocional? Bom, na parte emocional, a dor ela funciona como um aprendizado, né? E a dor, ela pode ser ou uma dor que nós provocamos, por imprudência, por orgulho, por vaidade, ou uma dor que acabou nos sendo imposta, como a perda de uma pessoa muito querida, uma perda de emprego, um revés financeiro muito forte. Então, existem dores emocionais que acabam nos machucando muito e muitas vezes nos paralisando. Às vezes, quando a gente está em alguns períodos de dor muito intensa, e aí às vezes as pessoas falam para a gente, fique tranquilo, vai passar, não, isso passa. Muitas vezes no pico da dor, a gente fica tão anestesiado que às vezes quando as pessoas falam isso, isso passa, a gente não consegue muito bem assimilar essa informação. Como assim, né? Estou no meio de um tsunami, né, as ondas para lá e para cá, e como a pessoa fala que passa, né? Não vejo a saída, não vejo o término. Mas isso passa. E o Espiritismo, ele funciona muito como consolador, ele é o nosso consolador prometido, né? Jesus prometeu o consolador e trouxe o Espiritismo, as palavras que realmente confortam, né? Que aliviam. Claro que quando a gente está nesses momentos, muitas vezes a gente quer uma solução rápida. Não, tá doendo, eu quero um remédio. Quando a dor é física, é assim que a gente vai agir. Eu fiz um corte no dedo, eu tenho que já passar alguma coisa para de doer, eu tenho que tomar um remédio porque eu sentindo dor. Só que a dor emocional, muitas vezes a gente não está no nosso controle, o final daquela dor. Tem dores provocadas por nós, né, às vezes como eu falei no começo, pela intolerância, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade. Então, essas dores, elas são até mais fáceis de acabar, né, da gente conseguir enxergar um final do que as dores que são impostas, como a perda de um ente querido, né? Muitas vezes a gente fica revoltado com Deus, né? Puxa vida, por que eu estou sofrendo tanto? Né? Puxa, eu estava vendo tudo direitinho na minha vida e de repente deu essa reviravolta, isso está doendo tanto, né? Por que Deus fez isso comigo? A gente geralmente fica se questionando muito, né? E muitas vezes a gente até duvida, né? Deus não me ama, ou eu acho que eu devo ter feito muita coisa errada porque eu estou sendo castigado. Né? Deus não castiga, Deus é amor. E Deus consegue ver toda a nossa linha do tempo.
tudo que nós já fizemos, tudo que nós já erramos, né? E Deus sempre dá os remédios, né? E as vacinas necessárias para a gente voltar para a linha, para a gente voltar a ter a nossa saúde restabelecida. Quando um pai tem que dar vacina para o seu filho, e a grande maioria das crianças morre de medo, né, da vacina, e quando às vezes você vai num posto de saúde e tem lá uma criança, ela grita, 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 parece que estão arrancando um braço daquela criança, e ela está numa vez, nenhum pai deixou de dar essa vacina para o filho, né? A gente não deixa de dar a vacina, a gente sabe que vai doer, mas a gente sabe que é para o bem desse filho. Então, Deus sabe que essas algumas correções que a gente tem na vida, né, algumas dores que a gente acaba tendo, são para o nosso bem. Porque a dor, ela tem uma função educativa, né? O espiritismo, ele não tira a nossa dor, ele tira o nosso desespero. Porque muitas vezes uma dor, por exemplo, uma dor de perder um ente querido, quando a gente estuda o espiritismo, e aí a nossa mente se abre porque a gente acredita na encarnação, a gente sabe que vai ver aquela pessoa, né? A gente sabe que vai ter aquele reencontro, né, dessa pessoa que a gente perdeu. Então, assim, aquela dor não diminui, porque eu não sei quando eu vou ver aquela pessoa, mas eu não tenho mais o desespero, porque eu tenho a certeza que eu vou encontrar com aquela pessoa. Então, o Espiritismo traz esse aconchego, né? Essa certeza que nós vamos nos reencontrar, né? A vida, essa reencarnação é um capítulo da nossa série, né? Da nossa vida, que é uma série. Então, a gente tem vários capítulos, né? E apenas um. Então, a gente tem todo um aprendizado para ter aqui, e muitas vezes a gente até consegue ter os aprendizados por amor, mas quando às vezes a gente está numa sequência de acontecimentos, onde a gente não liga muito para a espiritualidade, a gente está muito preocupado com os aspectos materiais, em ter, e aqui eu não estou falando de ter para sobreviver, não é isso. É o materialismo mesmo, né? É só olhar as coisas como um acúmulo. Eu preciso ter mais, eu preciso conseguir mais, eu preciso ganhar mais para ter isso, aquilo, aquele outro. Quer dizer, é só aquele. Né? E quando a gente abandona a espiritualidade, a vida muitas vezes faz a gente ter um revés, né? E acaba tirando as coisas da gente, né? Aquilo que a gente valoriza, né, no materialismo, para a gente olhar para a nossa parte espiritual. Né? Então, e às vezes a gente se revolta com tudo isso, né? Como assim? Perdi tudo, né? Tudo aquilo que eu tinha. Na verdade, eram apenas coisas, né? O nosso espírito está ali, né? E ele a gente precisa alimentar. As coisas a gente pode reconquistar, né? Só que a gente precisa entender o valor que cada coisa tem na nossa vida, né? O valor que as coisas materiais têm e o valor que as coisas espirituais têm. O Haroldo Dutra Dias, ele fala que a dor, né, numa das palestras dele, ele fala que a dor nos iguala, né? Não tem uma coisa assim no nosso planeta que iguala mais do que a dor, porque a de perder um filho, ela é a mesma aqui nos Estados Unidos, na África, em qualquer lugar, né? E em qualquer religião, né? A dor de perder um ente querido é a mesma. Então a dor, ela nos iguala e ela nos transforma, né? Ela nos aproxima. Quando a gente está sentindo dor física,
né? A gente tende a ficar um pouco mais amuado, um pouco mais... Parece que a gente baixa a bola, né? E a dor emocional também, né? Quando a gente sente a dor emocional, a gente consegue ser um pouco mais humilde. Muitas vezes a gente consegue até analisar a nossa vida e perceber aquilo que a gente estava errando, né? Então a gente consegue perceber que a gente estava sendo, em algum ponto, muito com muita vaidade, com muito orgulho, né? Então a dor, ela tem esse poder de transformar, né? Muitas vezes a gente quer fugir da dor, claro, né? Como a criança quer fugir da vacina. Só que é algo que é transformador para a gente. Então, quanto mais a gente briga, né? Quando a gente está passando por uma situação, quanto mais a gente briga com aquela situação, eu não quero sentir isso, eu não quero passar por isso, mais aquela situação gruda na gente, né? Então, o que a gente pode fazer? Aceitar a dor, acolher a dor, nos acolher. Então, a gente, em momentos que a gente sente muita dor, a gente precisa se acolher, sabe? E tá tudo bem, né? Acontece, a gente não precisa bancar o forte o tempo todo, né? A gente pode se acolher, pode pedir ajuda, pode pedir um auxílio, mas Jesus, Cristo fala, né? Por que temeis? Não estou aqui convosco? Convosco, no coração. Quando a gente precisa ter Jesus no coração, né? Não na cruz, não aquele Jesus que morreu e que foi crucificado, o Jesus dos ensinamentos, né? Então, é isso que Jesus deixa para nós, esses ensinamentos, que enquanto a gente for ficar revoltado com essa dor, ou ficar revoltado com as coisas que acontecem, né, a gente não vai entender a transformação que isso pode fazer na gente. Claro que ninguém quer passar pela dor, mas quando a dor se instala, né, a melhor coisa é acolher essa dor, né, e passar por isso, né, acreditar que nós não estamos sozinhos, porque nós não estamos sozinhos, né? Existe toda uma espiritualidade amiga que está sempre com a gente, o nosso mentor, né, espírito mais amigo que o nosso mentor, que está sempre do nosso lado, nos aconselhando, né, em momentos que a gente silencia, em momentos que a gente consegue ter essa calma, se recolher, né, fazer as nossas preces, as nossas orações, quando a gente mais consegue sentir essa espiritualidade nos ajudando, né? Toda prece é ouvida, todo pedido é ouvido. Muitas vezes, né, Deus, como Ele sabe da nossa linha do tempo, Ele sabe das nossas necessidades, é como um pai, que quando a criança pede as coisas, o pai sabe o que é bom ele tirar realmente, e o que é bom a criança vivenciar. Deus é isso, Deus é o nosso Pai. Então, se às vezes aquela dor não foi tirada de imediato, é porque nós precisamos passar por essa experiência, né? Então, nós precisamos ter paciência, porque sim, por mais que esteja doendo, é uma dor que, conforme a gente vai acolhendo e vai entendendo, a gente vai começar a conviver com ela de uma maneira um pouco mais tranquila, e em muitos casos, ela simplesmente se transforma em um outro sentimento, né? Jesus, ele precisa ser entendido, não adorado assim, porque tem muitas pessoas que só adoram a imagem de Jesus, Jesus, mas os ensinamentos de Jesus. Então, Jesus, eu até vi numa outra preleção, que Jesus é nosso guia e modelo, né? Guia que nós seguimos e modelo aquele que copiamos. Então, é bem isso mesmo, nós temos que seguir e copiar Jesus, né? Aquilo que está ao nosso alcance, sempre, né?
Então, assim, a gente tem sempre que entender que a dor é esse aperfeiçoamento moral, né? Jesus fala eu vou até pedir permissão para ler um trechinho aqui, ele fala no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 6, Cristo Consolador, ele fala o jugo leve. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Então, o que Jesus quis dizer? Que é isso que quando a gente pensa na nossa vida como só esta vida, muitas vezes a gente fica revoltado, a gente entende as coisas que acontecem na nossa vida. Poxa, por que aquela pessoa tem isso ou acontece isso com aquela pessoa e comigo não? E quando a gente entende que este é um capítulo da nossa história e que se a gente se espelhar em Jesus e a gente entender que tem muita como é apenas um capítulo, tem muita história ainda, tanto que já foi e quanto história que a gente precisa viver. Então essa é apenas uma fração. A gente começa a entender essas dores, né? E começa a transformar essas dores, né? E conseguir conviver melhor com elas, né? O Espiritismo, ele sempre fala para a nossa dor, ninguém morre, né? Quando a gente perde um ente muito querido, ninguém morre. A gente vai encontrar com essas pessoas, né? E não importa a tormenta que a gente está passando, ela vai passar. Então, claro que aqueles momentos que a gente está bem no olho do furacão, é difícil, né? É difícil acreditar, mas ela passa. Todos nós já passamos por tormentos assim, que quando a gente estava, né, no meio daquilo, parecia que aquilo ia ser infinito. E quando passou, a gente olhou para trás e a gente percebeu que a gente não era mais o mesmo. A gente entra de uma maneira no tormento e a gente sai de outra maneira, né? A gente sai transformado. Não tem como uma dor não transformar a gente. E a gente está vivendo agora uma situação muito delicada, uma situação que assim, totalmente atípica, né? Então a gente precisa, tem muita gente sofrendo, é muito difícil a gente sofrer nessa situação toda, né? Muita gente perdendo entes queridos. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode deixar Jesus entrar no nosso coração para nos confortar neste momento, porque tudo vai passar, esse momento também vai passar. A gente não sabe, não tem uma data, mas a gente sabe que tudo isso vai passar. E nós precisamos fazer o nosso melhor, aquilo que a gente conseguir fazer. Não é cobrar perfeição, não é se punir. Eu não consigo ser igual a Jesus. Claro que não, nós não conseguimos ser igual a Jesus, mas por isso que ele é guia e modelo. Então, assim, as ações dele precisam nos inspirar, né? E ele sabia de tudo aquilo, ele sabia que ele ia passar por todas aquelas provações e por aquele sofrimento, e ele se manteve ali, né? Calmo, tranquilo. Claro que é difícil para nós, né, manter essa calma, essa tranquilidade, mas vamos tentar fazer o nosso melhor a cada dia. Né? Nós estamos vivendo uma situação que a gente não está mais planejando o futuro, né? Antes a gente já planejava as férias do final do ano, a gente planejava, ano que vem eu vou fazer uma viagem. A gente está agora vivendo hoje.
né? Porque a gente precisa, essa situação toda está fazendo a gente parar e a gente viver um dia de cada vez, né? Então, hoje, como eu vou me manter hoje, né? E a gente confiar em Deus, porque tudo tem um propósito, né? Nós podemos, como nós estamos agora nesse momento, nesse furacão, no olho desse furacão, às vezes a gente consegue entender alguma coisa, bom, a humanidade está precisando disso, deve estar acontecendo por conta disso, por conta daquilo, mas a gente ainda está no meio desse, né? A gente ainda está no olho do furacão dessa situação. Então, a gente precisa confiar, orai e vigiai, né? A gente precisa confiar em Deus, né? E fazer a nossa parte também, porque como o padre Marcelo falou, né? Eu confio em Deus, mas olho para os dois lados antes de atravessar a rua. Então, essa a confiança. Eu confio em Deus, mas eu faço a minha parte. Que isso tudo vai passar. Nós passaremos por isso e nós estaremos, ao final dessa jornada, mais fortalecidos, né? E tendo sempre Jesus como guia e como modelo. E sempre se perguntando o que Jesus faria, né? O que Jesus faria nesse lugar? Qual seria o ensinamento de Jesus para essa situação? Como é que eu poderia me consolar e me acolher e acolher essa minha dor com as palavras de Jesus? Nós temos palavras no Evangelho, segundo o Espiritismo, que são muito acolhedoras. E muitas vezes quando a gente faz uma prece e abre aleatoriamente, vem palavras assim tão bonitas, tão certeiras, e certamente é a espiritualidade mandando recados para nós, para a gente confiar, para a gente ficar calmo, tranquilo e ter paciência que toda essa situação vai passar. Então eu gostaria agora que todos fechassem os olhos novamente. Vamos respirar profundamente e vamos reunir os nossos melhores pensamentos e os nossos melhores sentimentos e vamos mandar uma vibração para todo o nosso planeta, envolver o nosso planeta numa luz rosa, brilhante, envolver o nosso país, todo o limite. Vamos mandar uma vibração para todos os hospitais, para todos aqueles que se encontram doentes, para todos aqueles profissionais que se encontram na linha de frente dos hospitais, para os profissionais que também continuam trabalhando, os lixeiros, né, os profissionais que são dos serviços essenciais e que continuam trabalhando, vamos mandar vibração muito grande para eles. Vamos vibrando nossa casa, pela família e por nós mesmos, para que a gente continue tentando ficar sereno, tranquilo e confiantes em Deus neste momento. E assim, vamos finalizando esse evangelho com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.
Então, eu quero agradecer a todos por escutarem essas palavras. Desejo que Jesus, que a paz de Jesus esteja em todos os lares essa noite, que permaneça assim, né? E vamos nos manter unidos, ainda que virtualmente, né? E vamos seguir orando, vigiando, né? E quando a gente não se sentir bem, quando a dor for maior, que a gente possa encontrar dentro de nós esse auxílio, esse acolhimento, né? Em nossos amigos também, tá bom? Fiquem todos bem e tenham todos uma boa noite.